Bom, então eu creio que vamos ao que Deus sempre nos chamou, que é a palavra. Bem, a palavra é a que nos liberta. E vamos a buscar todos Gálatas capítulo 2, diz o verso 20: Com Cristo estou juntamente crucificado, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o que agora vivo na carne, porque vivemos na carne ainda, o apóstolo disse: vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vivo na fé de quem? Quem explicou a fé do Filho de Deus? Paulo foi o único. Os apóstolos não conheciam a fé do Filho de Deus, porque os apóstolos conheceram a Jesus de Nazaré antes da cruz, e Jesus vivia por lei. Disse que os apóstolos nada de novo nos comunicaram. Por isso é que ele diz aí no capítulo 2, verso deste mesmo capítulo 2, veja o que diz o apóstolo no verso 6, Gálatas 2:6, veja como diz: mas dos que tinham reputação de ser alguma coisa, os apóstolos, ou que tenham sido em outro tempo, nada me importa, Deus não faz acepção de pessoas. A mim, pois, os de reputação, nada novo me comunicaram. Por que não comunicaram nada novo? Porque é que não conheciam. Porque Jesus, quando esteve com eles, nunca lhes comunicou a fé do Evangelho. Jesus disse, quando foi à parte, disse: eu tenho muitas coisas que dizer, claro, vocês não vão poder suportar por agora. Me comportei em lei, porque ele disse: é necessário que nenhum tio da lei passe sem que seja cumprido. Diz que nem o céu passará até que seja cumprido. Por isso a igreja entrou em um novo céu. A igreja está assentada em lugares celestiais, porque já se cumpriu a lei. Então o que acontece? Que o que você vive na carne agora, você necessita de uma revelação. Se já Jesus Cristo está em tua vida, você está salvo. Você não pode viver como você quer. Você tem que buscar. Apóstolo, qual é a fé do Filho de Deus? Está escrita em 14 livros. Não está na escritura nos 39 livros do Velho Testamento. Não está nos 5 livros de história, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Não está aí. Nem está em Tiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de João, 2 de João, 3 de João, Judas, nem Apocalipse, as 7 epístolas gerais. Aí não está a fé do Filho de Deus. Só está em que aquele que subiu ao paraíso, que foi comunicado a ele, e ele colocou em 14 livros. Eu não sei como é que as pessoas dizem: falso profeta por aí. Quando escutam isso, se turbam. Como que não tem entendimento, não notam que a pessoa está tratando de fazer um favor? Eu não faço por tirar a escritura ou por desobedecer. Os que me escutam com boa intenção, saudavelmente, o que faz é dizer: deixe-me aprender, que eu não tinha visto assim. Você não vê que antes da cruz Jesus vivia debaixo da lei? Foi servo da circuncisão? Depois da cruz é que começa. Mas depois da cruz ele não falou, quem falou foi outro, chamado Paulo. Por isso foi que ele disse: olha, sede meus imitadores, não de Cristo, imitem a mim, porque era ele que vinha comunicar esta fé. Agora veja, há um mandato, já não vivo eu. Olha, isso é difícil, já não vivo eu, pai? Então quem vive? Bom, vives tu, mas tens que vivê-lo na fé do Evangelho, na fé do Filho de Deus, o autor e consumador desta fé. Depois que morreu é que ele explica, não antes. Sempre mantenha isto firme. Este ministério é depois da cruz, porque antes nada novo se comunica. Veja, os 11 apóstolos não comunicaram nada novo a Paulo. Olha, isso tem que pensar. Mas como que não comunicaram nada novo se eles andaram com Jesus mão a mão por 3 anos? Por isso, porque Jesus não falava, ele falava em parábolas, não ensinava claramente. Então quando Paulo foi onde estavam os 11, imagino que Paulo foi a ver os 11. Uau! Que tremendo, 11 homens! Vou me encontrar que andaram com o Messias. Mas então quando Paulo foi para lá, Paulo disse: bendito seja o Senhor, essa gente não me comunicou nada novo. Por quê? Porque eles viviam debaixo da lei.
Então ele teve que ser honesto e em sua epístola disse: os de reputação, nada de novo. Sabe o que me comunicaram? Onde eu era perfeito na lei, aí eu era fariseu. Aí ninguém tinha vantagem sobre mim, porque não me chega nem no sapato. Mas o mundo foi enganado olhando os 11 e não olhando a um só. Você tem que olhar a um só apóstolo, senão está em apostasia, se vai da fé. Por isso, quando eu li a Gálatas 2:20, que era um dos meus versos favoritos, eu nunca li o verso 14. Por quê? Todo bom mestre sempre ensina com contexto. Contexto que vem falando disso. Agora, qual é o contexto de Gálatas 2:20? O verso 14, veja o que diz, verso 14. Gálatas 2:14. Diz: mas quando vi que não andavam retamente, falando dos apóstolos, retamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas aos gentios a judaizar? Quer dizer, e Paulo, atente bem, porque você tem que ter esse mesmo olho biônico, senão te engana, porque há muitos que pretendem ter a verdade, e defendem. Tenham cuidado com os apóstatas que andam por aí, mas eles são os primeiros apóstatas, porque se você tem esse conhecimento, você os identifica, porque Paulo disse: quando vi que não andavam conforme a verdade, retamente conforme a verdade. E quem não andava retamente conforme a verdade? Os 11 apóstolos. Agora, o que acontece com os ensinamentos dos apóstolos? Os apóstolos praticavam o judaísmo. E o que é judaísmo? O judaísmo é o que faz com que vivas tu. Paulo disse: não vivo eu, mas o judaísmo faz com que vivas tu. Aí é que está o problema. Aí está o problema de 2000 anos. Olha, senhoras e senhores, desde este tribunal voltamos ao mistério digno de mencionar. As nações através da internet. Imagine que o Papa esteja nos escutando por aí. O que ele está dizendo? Porque o Papa é o representante desse judaísmo que faz com que vivas tu. Todos os evangélicos bem intencionados, homens bons, mas caíram na trampa dos 11. E esses 11 nada comunicaram e enganaram o mundo.